Meditando nesse texto hoje pela manhã, e aí o Espírito ministrou algumas coisas a mim e eu queria compartilhar com vocês, amém? E eu achei propício, né? O texto diz que tudo isso aconteceu quando Pedro e João estavam entrando no templo para adorar. Embora o que nós estamos fazendo aqui, entrando no templo para adorar, seja de forma física, mas tem algumas aplicações para nós em muitas áreas, em muitas situações da nossa vida. E, na verdade, para nós refletirmos, fazermos uma reflexão daquilo que o Espírito trouxe para mim. Amém? O texto começa dizendo que um homem era colocado, ele era levado à porta do templo, ele era aleijado de nascença, e ele era colocado ali na porta do templo todos os dias para pedir esmola. E a primeira coisa que o Espírito ministrou no meu coração é que se esse homem era colocado na porta do templo todos os dias para pedir esmola, é porque tinha quem dava esmola para ele. É porque tinha quem oferecia esmola para ele. É porque tinha quem se sentia bem, ou achava necessário, ou achava um ato de justiça, de bondade que seja, oferecer esmola para aquele moço. Por isso que ele era colocado ali todos os dias, na porta do templo, para receber esmola. E o texto fala que, depois mais para frente, na sequência desse capítulo, fala que esse homem tinha cerca de 40 anos de idade. Então, há muito tempo ele já era colocado ali na porta do templo para receber esmola, porque tinha quem oferecia esmola para ele. Outra coisa, na continuação do texto, fala que quando Pedro e João estavam se aproximando para entrar no templo, e com essa reflexão eu quero que a gente vai se localizando na história, nessa história. Em que papel que nós estamos executando dentro dessa história, desse relato bíblico. Quando Pedro e João estavam se dirigindo para o templo para orar, para adorar, o texto fala que esse moço, esse mendigo, ele viu Pedro e João. E achou que Pedro e João poderiam dar alguma coisa para ele, esmola para ele. E quando ele pediu esmola para Pedro e João, o texto diz que Pedro e João também olhou para aquele moço, fixou os olhos naquele moço e disse para ele: o que você está me pedindo eu não tenho para te dar, mas eu tenho o que você precisa. E Pedro e João, a Bíblia diz que ele fez uma declaração e a partir daquilo a vida daquele homem mudou, a história daquele homem mudou. Isso significa que, assim como as pessoas precisam enxergar o que tem de Deus em mim, eu também preciso fixar os olhos nas pessoas para enxergar que aquelas pessoas necessitam do que tem de Deus em mim. Amém? Nós estamos falando já há algum tempo de mutualidade, o que eu tenho, eu libero para você, o que você tem, você libera para mim. Mas dentro desse texto fica claro que quando Pedro e João estavam se aproximando, aquele moço viu algo em Pedro e João. E o texto diz que Pedro e João também fixaram os olhos naquele moço. Então, na mesma medida que eu preciso enxergar alguém que precisa do que está em mim, as outras pessoas também precisam enxergar que eu tenho algo que pode mudar a vida dela. Isso precisa ser ativo na nossa vida, isso precisa estar em movimento, em atividade na nossa vida. Precisa ser constante na nossa vida. Amém? Precisa ser algo natural, algo comum, algo cotidiano na nossa vida. Eu enxergo o que tem no outro, o outro enxerga o que tem em mim. E aí há essa fusão, essa liberação do que tem no outro e do que tem em mim. Amém? Amém. Outra coisa, o texto continua dizendo que Pedro e João fez uma declaração, Pedro fez uma declaração, e a partir daquela declaração aquele homem começou a andar. Isso significa que às vezes o que eu digo, o que você diz, o que você libera, tem mais efeito do que aquilo que a gente faz. Não que, eu não estou falando de incoerência, fala uma coisa, faz outra, mas estou falando que às vezes a gente fica só fazendo coisas, e às vezes uma palavra muda toda uma situação. Uma declaração alinhada, uma declaração propícia, muda toda uma situação. Porque às vezes a gente se justifica, falando, mas eu já fiz tanto por tal pessoa, mas eu já ajudei tanto, mas eu já fiz tantas e tantas coisas, mas às vezes uma simples declaração muda toda uma circunstância. As pessoas estavam dando aquilo que aquele homem estava pedindo, dando esmola, estava pedindo esmola, eles davam esmola, mas foi uma declaração que mudou a história daquele homem. Às vezes coisas que nós fazemos só suprem necessidades momentâneas.
Mas uma declaração bem alinhada muda toda uma história. Muda toda uma vida. Amém? E o texto fala que a declaração de Pedro fez com que aquele homem começasse a andar. Era o evidente que estava acontecendo na vida daquele homem, que ele era aleijado de nascença. Mas aí, quando as pessoas passavam e eles pediam esmola, talvez as pessoas só olhavam para a necessidade aparente e jogavam lá um dinheirinho, um pedaço de pão, alguma coisa que um pedinte de esmola ia ficar feliz em receber. Mas o texto diz que a declaração de Pedro fez aquele homem começar a andar. E aí eu fui buscar algumas definições, né? Andar significa caminhar. Andar significa progredir. Andar significa fazer o próprio caminho. Andar significa fazer bom uso das oportunidades. Andar significa viver, regular a sua própria vida. Conduzir-se a si mesmo. Andar significa comportar-se como quem anda. Às vezes uma simples declaração pode mudar a vida de alguém que está do nosso lado e colocar essa pessoa para andar. Às vezes a manifestação daquilo que de Cristo está em mim pode colocar uma pessoa para andar. Às vezes um olhar fixo na vida de alguém pode mudar toda uma história. Porque a Bíblia diz que o Pedro e o João fixaram os olhos naquele moço e não na necessidade que ele tinha, e não naquilo que ele estava pedindo. Por isso eu disse que essas coisas precisam estar ativas em movimento em nós, para que histórias e situações comecem a mudar e pessoas comecem a andar. Amém? E vidas comecem a ser mudadas, vidas comecem a ser transformadas. Nós somos parte integrantes do progresso daquele que está do nosso lado. A definição aqui de andar significa progredir. Então, eu sou parte integrante do progresso na sua vida. Você é parte integrante do progresso na minha vida, do avanço, né, de caminhar, de avançar na direção daquilo que Deus tem. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado aí, não fala nada, só olha para ele e pensa assim: eu sou parte integrante do progresso na vida dessa pessoa. Olha, gente, não resiste não falar, né? Estamos acostumados. É só olhar. É só olhar e ver o tamanho da responsabilidade que você tem. Amém? É só olhar para o irmão e ver a responsabilidade que você tem. Você é parte integrante do progresso na vida do seu irmão. Eu sou parte integrante do progresso na sua vida. Você é parte integrante do progresso na minha vida. Amém? Quando nós estamos alinhados com aquilo que Deus tem, o tempo que Deus tem, há uma declaração precisa dos nossos lados. Que quando ela é liberada, a gente pode mudar situações e colocar pessoas para andar. Amém? Você tem condição de liberar uma declaração precisa, alinhada em Deus, que vai colocar pessoas para andar, que vai mudar situações, que vai mudar circunstâncias na vida das pessoas. Amém? Outra coisa, o texto fala que os pés e os tornozelos do moço ficaram firmes. Amém? E de um salto ele começou a caminhar. Sabe o que isso significa? Que existem, antes disso, né, o Pedro e o João, o texto fala que eles seguraram o moço, estenderam a mão para o moço, para que o moço se firmasse sobre os seus pés. E aí o texto fala que os pés e os tornozelos dele ficaram firmes e eles começaram a andar. Daí entra a parte que nós somos responsáveis, nós somos participantes do avanço, do progresso na vida do irmão. E outra coisa, o texto diz que uma parte cabia a mim, ajudá-lo a se levantar. Mas o texto diz que depois que ele ficou de pé, seus pés se firmaram e ele deu um salto e começou a andar. Amém. Isso significa que uma parte depende de mim, mas uma parte também depende do outro. E eu digo mais, há muitas situações nas nossas vidas que não mudaram porque a gente precisa dar um salto para começar a andar. E a gente quer continuar a ficar apoiado naqueles que estão nos levantando, nos ajudando e nos tentando colocar de pé. É verdade. Muitas situações na nossa vida, a gente precisa dar um salto para que elas mudem. Muitas circunstâncias das nossas vidas aqui, nós que estamos aqui, ainda não mudaram, porque nós não demos um salto para que essa situação mudasse. E a definição de salto, eu gosto de definição, você sabe, né?
a definição de salto, de saltar, significa elevar-se da terra com esforço. Não é fácil, não é simples dar um salto para a situação mudar. Talvez essa seja a nossa justificativa. Ah, mas falar é fácil. Não é porque você que não está vivendo a situação que eu estou vivendo. Não é porque você não está passando pelo que eu estou passando. Saltar não é fácil. Exige esforço. Mas é o que vai trazer diferença, é o que vai trazer mudança. Amém? Saltar significa lançar-se de um lugar para o outro. Por isso é necessário a gente dar um salto para essa situação mudar. Porque enquanto eu fico parado nesse lugar, nessa situação, nesse cenário, as coisas não vão mudar. E a partir do momento que a gente dá um salto, as coisas começam a mudar. O cenário começa a mudar. A situação, né, geral começa a mudar. Amém? Fala também, saltar significa elevar-se a uma certa altura. Passar por cima, atravessar. E o mais legal que eu achei, que fala, que é elevar-se da terra. Às vezes a gente quer que as coisas mudem, alcance níveis que a gente espera, mas a gente continua no nível da terra, no nível natural, no nível do comum. E nós que conhecemos Deus, e nós que caminhamos pelo Espírito, nós não caminhamos no nível da terra, no nível do comum. Nós caminhamos em outra dimensão. Por isso é urgente e necessário que a gente dê um salto e a gente comece a enxergar as coisas em outras situações, em outras circunstâncias, em outra dimensão. Amém? É necessário, é urgente. Porque o tempo está passando, as situações, né, são circunstanciais, a gente sabe. Mas se a gente ficar parado no mesmo lugar, no mesmo nível de terra, de natural, a gente não vai enxergar o que está além. Ou a gente vai desacreditar das coisas que nos foram ditas que estão além. Por isso a gente precisa dar esse salto. Você precisa dar esse salto, eu preciso dar esse salto. Para eu enxergar, para eu estar em outro nível, em outra dimensão. E alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. E é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Porque o texto diz que o Pedro e João só ajudaram o moço a se levantar. E a partir do momento que ele foi ajudado a ficar de pé, ele firmou os pés, deu um salto e aí ele começou a andar. A partir daí ele já não precisava mais do Pedro e do João. Porque ele alcançou outra dimensão. Ele alcançou outra realidade, outro cenário da vida dele. E o texto continua dizendo que... Eu não sei que verso que está aqui, mas eu coloquei o texto geral aqui. Mas fala que o moço que antes mendigava entrou com eles no templo. E aí ele começou a louvar, a pular e a saltar e a glorificar a Deus. Verso 8. Verso 8, né? No verso 8 fala que o moço entrou no templo com eles. E esse entrar aqui significa que ele ingressou numa nova condição, numa nova situação, numa nova dimensão. E ele começou a viver coisas que ele não tinha vivido antes. Começou a experimentar coisas que ele não tinha experimentado antes. Porque o início do texto fala que ele ia só até a porta do templo. Não é? Ele só era colocado até a porta do templo. O que acontecia na outra dimensão, ele não tinha experimentado ainda. Mas a partir do momento que ele recebeu uma declaração, foi alcançado por essa declaração, correspondeu àquilo que ele tinha recebido, ele adentrou numa nova condição, adentrou numa nova situação, começou a viver uma nova vida, uma nova vida. Ele começou a aparecer, porque até então ele era enxergado só como um mendigo que era colocado na porta do templo. O texto diz que quando ele entrou no templo, as pessoas ficaram perplexas. O que esse moço está fazendo aqui? Mas esse moço não era o mesmo que ficava lá do lado de fora mendigando? O que ele está fazendo aqui? Sabe quem eram as pessoas que ficaram perplexas? As que só deram esmola para ele. As que só o enxergaram na dimensão anterior. As que só enxergaram a necessidade momentânea, a necessidade presente do moço. Mas não o que aquele moço podia representar, ou o valor que ele tinha, ou o que tinha de Deus nelas, que elas podiam derramar na vida daquele moço. Que foi o que Pedro e João enxergou, que derramou na vida dele e mudou toda a história. E é essa a análise que eu queria que nós fizéssemos nessa noite. Porque, de uma maneira física, né, nós adentramos o tempo, não é? É uma garagem bonitinha, né? Mas
num sentido mais religioso, nós viemos para o templo para adorar, não é? E em que condição nós estamos? Qual a posição que nós estamos? A primeira, de quem veio para pedir esmola, ou de quem está vindo há muito tempo só pedindo esmola, ou de quem só está oferecendo esmola. E nesse grupo incluem-se várias pessoas, porque o texto diz que o mendigo era um só, que estava na porta mendigando. Mas muitos do que entraram só tinham esmola para oferecer para Deus. Qual será a condição que nós estamos? Daqueles que só têm esmola para oferecer? Isso num sentido bem amplo, né? Não só esmola no sentido físico. Como eu disse, a aplicação é propícia para o momento, para a hora e para o lugar onde nós estamos, mas as aplicações são diversas. Será que nós só estamos oferecendo esmola? Ou nós nos enquadramos naqueles que estão com os olhos abertos e fixando os olhos nas situações e nas circunstâncias em que Cristo precisa ser manifestado? E nos responsabilizando que, para que Cristo seja manifestado, depende do que está em mim, depende do que está em você. Essa é a reflexão para nós nessa noite. Que lugar nós estamos? O que nós estamos oferecendo? Como nós estamos contribuindo para que haja progresso, para que haja avanço, para que pessoas andem? Ou será que nós estamos como um moço que não andava e só ficou a vida inteira lá esperando que alguém ajudasse? Enxergando também que só podia receber esmola. Porque se a condição dele era aquela condição dava liberação para ele mendigar. Então ele se apropriou daquela situação e era todos os dias colocado no templo e se conformou com aquela vida, vou ficar pedindo esmola, pedindo esmola, pedindo esmola. Até que alguém, com outro olhar, com outra disposição em Deus, liberou algo na vida dele que mudou a história dele. Amém? Você precisa fazer essa reflexão, eu preciso fazer essa reflexão. Se eu sou aquele que só está pedindo esmola, eu preciso dar um salto na minha vida. Você precisa dar um salto na sua vida e começar a andar. E tem outros lugares que você precisa adentrar, tem outras portas, né, que você precisa entrar, romper, adentrar, viver outras situações, viver outras circunstâncias, alcançar outras dimensões, sair do nível natural, sair do nível do comum, sair do nível do que todo mundo faz e experimentar o diferencial para aquilo que Deus te chamou para viver e para fazer. Se você é daquele que só está dando esmolas, está só oferecendo esmola e achando que isso nos dá algum benefício, alguma pedrinha na coroa, que seja, né? A gente também precisa estar perplexo porque as coisas ao nosso redor estão mudando. Os tempos estão mudando, as épocas estão mudando, as estações estão mudando. E tem gente alinhada fazendo com que isso mude. Tem gente alinhada, tem gente comprometida com as coisas de Deus, manifestando Cristo para que as coisas se manifestem e aconteçam como Cristo declarou que aconteceria. A gente precisa ficar perplexo e começar a acreditar, e começar a se envolver, e começar a se responsabilizar. Que há coisas além do que esmola, que a gente pode oferecer muito mais. Se a nossa adoração está no nível de esmola, a gente precisa mudar. A gente precisa estar perplexo com adorações que mudam o ambiente, com adoração que muda a história, que muda a circunstância, que muda o tempo. Se a nossa oração está no nível terreno ainda, a gente precisa dar um salto e começar a nos aproximar mais de Deus, para que a gente tenha uma declaração precisa nos nossos olhos. Amém? Eu não sei se agora a gente precisa orar, chorar, gritar, sair correndo, né? E eu não sei qual a direção precisa do Espírito para essa reflexão que nós precisamos fazer nesse momento. Mas que é urgente, é necessário a gente se posicionar da maneira correta. Muito mais porque agora nós não só adentramos o templo, mas nós somos o templo. Amém?
é uma responsabilidade maior. Nós carregamos o Cristo dentro de nós. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos, os nossos olhos abertos. Porque há muitas pessoas que não precisam de esmola, porque nós temos o que oferecer para elas. Há muitas pessoas que não precisam mais dar esmolas, porque elas têm coisas muito mais valiosas que podem ser dadas, que podem ser melhoradas. Vamos orar. Me chama muito a atenção algo que até talvez não colocou explicitamente, mas está inserido. O paralítico era colocado na porta do templo, ele esperava algo. Ele já ia esperando algo. Ele ia premeditadamente a esperar algo. E ele foi surpreendido porque Pedro e João não lhe deram o que ele esperava. Acho que é dizer, além de tudo o que nós ouvimos, isto é muito importante. Algo que eu venho dizendo há muitos dias. Enquanto nós cultivemos um espírito individualista, nós vamos perder o corporativo. E perder o corporativo significa perder a visão do reino. Porque não é suficiente falar de reino. É suficiente que entendamos como o reino funciona. E o reino é corporativo. O reino de corpo. O reino não é feito de indivíduos. É feito de um povo. É feito de filhos. Tudo no plural. Nada no singular. Está entendendo? Então o paralítico ia esperando que suplissem a necessidade dele. E eu penso que aqui cabe uma pergunta: por que estamos aqui? Por que viemos todos os domingos? Por que nos reunimos? Os que fazem um tempo de se reunir a quarta-feira, por que nos reunimos? Porque temos uma necessidade ou porque ele tem uma necessidade? É no sentido metafórico da palavra, porque alguém pode dizer, não, mas Deus não tem necessidade. É claro que ele tem uma necessidade. Me está entendendo? Então, por que estamos aqui? Porque eu tenho uma necessidade, ou porque ele tem uma necessidade e eu posso cooperar para que isso realmente se manifeste. Amém? E eu vou olhar para cá, sabe por quê? Porque isso fica tão evidente em algumas pessoas, Wagner, que resistem quando eu estou falando. Está entendendo? É um espírito resistente, cara. Está entendendo? Então por isso eu estou olhando melhor para você. Está entendendo? É melhor olhar para você. Porque enquanto eu digo essas coisas, é espírito resistente. Entende o que é um espírito resistente? Então, para que ninguém diga, me está dizendo a mim, me está dizendo a mim. Porque essa é a desculpa, não é? Ele está falando para mim. Não estou falando para a pessoa. Eu estou evidenciando um espírito que se está manifestando. Eu estou combatendo certo individualismo para que um espírito corporativo se manifeste. Me está entendendo, pai? Então, as pessoas começam a dizer, não, mas não é bem isso. Essa é outra coisa que nós precisamos mudar. Mentalidade de reino não é feita de um pensamento, é feita de uma mentalidade que precisa descer e não é de algo que eu necessariamente preciso entender. Me está entendendo, Wagner? Então a pessoa diz, não, é que eu não entendo assim, mas a mentalidade de reino não é como eu entendo, é como eu preciso entender. Amém. Me está entendendo? Porque a mentalidade de reino é algo que desce, não é algo que me pergunta se eu entendi, não, é algo um pouco impositivo. Se podemos dizer assim, porque Deus não pergunta para mim. Você está entendendo? Então, mentalidade de reino não é se eu entendo, mas se eu adquirir uma mentalidade que não é minha e não é composta de um pensamento. Está entendendo? Mas é composta de uma rede de pensamento. Isso é mentalidade de reino. Está entendendo? Porque senão nos comportamos como paralítico. A gente escolhe o que a gente aceita e o que a gente não aceita. E aí estamos paralíticos. Estamos próximos a entrar numa nova dimensão, que seria o pátio do templo, mas ficamos na porta. E achamos que é o melhor lugar, porque alguém nos está dando algo que suple, certo, nossa aparente necessidade. Mas continuam fora. Mas acho que estou detonando, mas continuam fora. Mas precisa chegar alguém que não olhe para a minha necessidade pessoal, mas olhe para aquilo que me falta, que são duas coisas diferentes. Você está entendendo? A necessidade que eu penso que eu tenho e realmente o que me falta para eu transpor a porta, eu cruzar, eu transpor a porta da escadaria ao pátio do templo. Acompanhem isso.
Não só você, mas está acompanhando, não é? Sim. Então nós precisamos entender isso só. Me está entendendo? A pregação do reino nos elevou individualmente. Me está entendendo? E é algo que nós precisamos contornar no sentido do domínio próprio. Porque você tem escutado aqui e isso é verdade. Você precisa ouvir a Deus, você precisa buscá-lo. Mas o reino, certo? A pregação do reino, porque nós estávamos escravizados pela religiosidade, enfatizou eu buscar a Deus, eu ouvir a Deus, mas nós não podemos perder o coletivo. Nós não podemos perder o coletivo. Me está entendendo? Porque uma andorinha não faz verão. Porque Deus não morreu por um povo. Porque dos dois povos ele não fez várias coisas, ele fez um homem que tem um corpo. E o apóstolo Paulo disse que Cristo é o cabeça desse homem. Me está entendendo? Aquilo que você me tem escutado dizer, certo? A glória repousa sobre uma casa. Não repousa sobre uma pedra. A glória repousa sobre o corpo, não sobre o membro. Eu ando atrás daquela bonequinha, não sei, as moças que já não são moças, não é? Antigamente havia uma bonequinha que você tirava as perninhas, os bracinhos e a cabeça, e só ficava o corpinho. Lembra dessas bonequinhas? Sim. Desquartejávamos a boneca, eu lembro, certo? A gente pegava das meninas e um pegava uma perna, pegava um braço. Está entendendo? Ter um monte de membros dentro de um saco não significa que é corpo. Alô? Ter um monte de materiais de construção reunidos em uma loja de materiais de construção não é casa construída. Me está entendendo? Então nós precisamos vencer isso. Nós somos pedra, mas nós precisamos ter mentalidade de muro, de parede, de casa construída, porque senão estamos perdendo o nosso tempo. Ah, mas eu ouço Deus, mas se não sou parede, se isso que eu ouço não me liga até para construir um muro, serve para quê? Para que serve? Para que serve um braço? Se não tem um outro braço? Me está entendendo? Então nós precisamos entender, ou nós transpomos as nossas limitações corporativas, ou nós vamos ficar deste outro lado, com tudo o que nós temos. Ah, mas eu ouço, mas eu sei, sabe, eu tenho meditado nas quartas-feiras, você me tem ouvido, em João Batista. O profético que ativou João Batista foi o mesmo profético que ele meteu na cadeia. O mesmo. Por quê? Porque ele parou, achando que aquilo que ele entendeu era suficiente para, em ele tão só. E esse entendimento sozinho o colocou numa cadeia. O mesmo profético que o ativou é o mesmo que o meteu na cadeia. Acompanha nisso ou não? Sim. A mesma verdade que me liberta é a mesma verdade que me pode cativar. Me cativar no sentido não de cativar, mas de meter-me também numa prisão. A mesma verdade que me liberta pode ser a mesma verdade que me bota numa gaiola. Está acompanhando? Porque Deus está, guarda esta frase, porque Deus está fortalecendo as minhas asas, não para voar sozinho, mas para voar em um bando. É bando, já não? Bando. Um monte de aves juntas. Ah, mas Deus abriu a gaiola. Sim, está fortalecendo as minhas asas e as suas, mas para voarmos juntos. Porque não é suficiente voar sozinho. Então nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos compreendê-la. E mais que compreendê-la aqui, nós precisamos manifestá-la. Para que nós possamos caminhar alinhados com algo que nós temos batido aqui, que se chama verdade presente. Verdade presente é uma verdade de Deus, não a minha verdade. Verdade presente é algo que Deus estabelece, e não algo que eu estabeleço. Bem, então nós precisamos orar. Por que você está aqui? Porque você tem uma necessidade? Então, o que nós liberar te vai soar esmola. Tão só. E vai suprir tua necessidade presente. Porém, não vai te tirar do lugar. E amanhã você vai voltar a outra reunião, a quarta ou domingo, em uma ação multiplicadora. E novamente você se posicionará no mesmo lugar, com a mesma atitude. E todo, certo, o que vamos dizer aqui, funcionará com você como uma esmola. Está entendendo?
Mas você precisa entender que você precisa de algo além da esmola. Algo que mude a sua vida. E não estamos falando de Cristo, porque não, eu tenho um Cristo, já me mudou a vida. Não, algo que mude a tua vida. Algo que te tire do lugar onde você está acostumado. E te coloque em outra dimensão. Te coloque em outro lugar. Amém? Amém. Vamos orar por isso. Amém? Clame por você, clame por sua vida. Senhor, te damos graças, Pai, pela Tua palavra, pelo que o Senhor compartilhou com a Thelma, Senhor, e a Thelma nos pode compartilhar. Obrigado por nos acrescentar, Senhor. Obrigado porque a palavra profética, mesmo a vinda, Senhor, da boca de um mestre, Senhor, ela é placa sinalizadora aonde o Senhor nos quer levar. Senhor, ela nos indica o caminho, Pai. Mas nós precisamos nos colocar de pé e caminhar em direção a ela. Porque senão, Senhor, não vamos ficar aí. Como foi colocado na exposição da Thelma, Senhor, os apóstolos se estenderam a mão, lo colocaram de pé, mas o se movimentar, o caminhar, o externar, o que tinha acontecido no paralítico, Senhor, ficou com ele. Ficou com ele, Senhor. Senhor, que entendamos que há uma parte que Deus faz, há outra parte que eu faço. Há uma parte, Senhor, que o corporativismo faz, mas também há uma parte que eu preciso fazer. Senhor, reino, Senhor, é o domínio próprio entre o que eu busco pessoalmente e o que eu derramo e o que eu recebo no coletivo, Pai. Nos ajuda a entender, Senhor. Nos ajuda a compreender, Senhor. Senhor, combata em mim, em nós, Senhor, todo espírito arrogante, todo espírito soberbo, Pai, que nos faz pensar que a nossa posição é a melhor, que o nosso pensamento é o melhor, que a nossa atitude é a melhor. Senhor, só nós não enxergamos que estamos a tempos em uma posição que nos torna dependentes daquilo que alguém nos possa dar, daquilo que alguém nos possa dizer. E não estamos falando de ouvir o Senhor na intimidade, Senhor. Mas há coisas que se ativam, Senhor. Assim como o Senhor não criou a limonada, por assim dizer, mas criou o limão, o açúcar e a água, e elas, Senhor, juntas, elas se ativam, Senhor, e produzem algo que é agradável, algo que algumas pessoas gostam, que nós chamamos de limonada, Senhor. Mas o Senhor não criou limonada. O Senhor criou o limão, o açúcar, se podemos, ou a cana de açúcar, e o Senhor criou a água, Pai. Mas quando esses elementos se juntam, algo acontece, Pai. Algo acontece, Senhor. Mas o limoeiro produziu o limão sozinho. A cana de açúcar cresceu sozinha. Mas há um momento, Senhor, em que há uma fusão dos elementos. Isso é o que nós precisamos entender, Pai. Para que aquilo que proclamamos quando cantamos, quando pregamos, quando oramos, Senhor, usamos a palavra reino, visão de reino, mentalidade de reino, Senhor. Senhor, eu tenho descoberto estes dias em mim mesmo que muitas vezes eu ignoro aquilo que eu estou dizendo, Senhor. Porque meu entendimento é superficial, Senhor. Eu entendo, Senhor, de maneira limitada. Por isso que precisamos entender juntos, Senhor. Mas não entender como nós queremos, entender como realmente é. Nos ajude, Senhor, neste dia, nesta hora. Nos tire, Senhor. Não nos tire, Senhor, mas gere em nós a disposição, Senhor, de olhar, Senhor, naqueles que chegam, inclusive o Senhor, e não pedir esmola, mas dizer, me libera de você algo que mude a minha existência. Amém. Que mude a minha posição, que mude a minha condição, que mude a minha mentalidade, que me tire, Senhor, de uma zona de orgulho e de arrogância, achando que já sei, e me coloque num lugar onde nada sei. Amém. Nos ajude, Senhor. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso desses olhos fixos em mim. Dizendo, olha, o que você precisa eu não tenho. Mas o que vai mudar a sua existência, o que vai te fazer transitar de uma dimensão a outra, isso sim eu tenho. Senhor, e os apóstolos são muito sábios, porque não falam em nome de si, mas falam em nome de Jesus o Nazareno, Senhor. Não deram uma receita, Senhor, mas deram o que estava dentro deles, impartido, compartido, ativado. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda como casa. Nos ajuda a entender a visão de casa, Senhor.
Senhor, eu tenho entendido estes dias, Senhor, que rejeitamos a visão de família, porque o mundo rejeita a visão de família. Então temos uma luta interna e externa. Senhor, se não acreditamos em família, então temos que acreditar em algo que alguém, Senhor, exerce autoridade sobre nossas vidas. Se não acreditamos em paternidade, então temos que nos sujeitar ao líder, Senhor. Porque senão é assim que funciona, e sempre funcionou. A autoridade do Senhor passa pelos homens. E não achar, Senhor, que é suficiente só ouvir e entender de maneira particular. No nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. No nome de Jesus oramos. Declarando que precisamos da tua intervenção. No nome de Jesus. Eu vou continuar, amém? Não por esse texto, mas vou continuar no livro de Atos, por favor. Eu quero que abra sua Bíblia em Atos 18. Eu vou dar mais ou menos continuidade naquilo que a Thelma deu. Eu acredito que o que ela nos falou serve de introdução para que aquilo que quero compartilhar com você, ou que possamos dialogar nesta noite. Bem? Quero lhe dar uma orientação, amém? Que é a seguinte: ouça esta palavra, amém? E não veja, não pense que esta palavra serve para você, mas veja como você vai insertar sua vida dentro desta palavra. Amém. Esse precisa ser nosso exercício, amém? Porque por muito tempo a gente vem aqui ou em outros lugares e diz: não, isto me serve, isto não me serve. Então a gente vê a palavra e a gente pega o que dessa palavra encaixa na gente. Mas a gente precisa, o evangelho é diferente. Não é pelo que o evangelho encaixa em mim, mas eu preciso encaixar no evangelho. Eu preciso mudar a minha vida para que o evangelho tome conta da minha vida, e não mudar o evangelho, por assim dizer, para que a minha vida encaixe nele. Me está entendendo? Então nós precisamos fazer uma dinâmica diferente. Não podemos nos comportar como uma criança mal criada, certo? E não me estou referindo a você, só o exemplo de que, não gosto de pimentão. É que este quiabo ficou muito baboso. Me está entendendo? Me acompanha no que eu quero dizer? Sim. Porque senão você vai comer tão só o que você precisa, no sentido de esmola. Não, é dizer, encare o prato e trate como é, não é? Como é, não é? Beleza? Glória a Deus. 18, lá no finalzinho, verso 24. Podemos ler? Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, certo? Diga Apolo, natural da Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto. Eu gostaria que alguns, certo? Não sei se alguém tem um caderno, uma caneta, fosse enumerando as características deste homem. Amém? Pode ser, ou alguém anotando, na versão internacional, certo? Homem culto, primeira característica. Na outra versão diz como? Eloquente. Instruído. Eloquente. Eloquente. Eloquente vai vir daqui a pouco também, certo? Apolo era um homem natural da Alexandria, um homem culto. Tinha grande conhecimento nessa escritura. Isto me quebrou as pernas a mim. Essa é a segunda característica. Era um amplo conhecedor das Escrituras. A gente já tem dito aqui que as Escrituras se referiam ao Antigo Testamento e não à Bíblia como um todo, porque a Bíblia não existia como um todo, como nós já temos. O cara era eloquente, certo? O cara conhecia as Escrituras, conhecia a lei, era instruído, sabia de lo que ele estava falando. Me está acompanhando? Muito bem, essa era a segunda característica. Mas fora instruído no caminho do Senhor com grande fervor, era fervoroso. Como está a outra tradução que não é internacional? A versão que não é internacional tem outras traduções, outras palavras. Como diz aí? Fervoroso no espírito? O cara era fervoroso no espírito. Muito bem, depois ele continua, certo? Falava e ensinava com exatidão. Com exatidão acerca de Jesus. Quantas características temos aí? A ver? 4 ou 5 características. Eu vou buscar a outra versão.
que quando eu estudei o texto, Senhor, como eu incentivo vocês a trazer a Bíblia de papel, eu estou trazendo também a minha, mas eu estudei não na versão internacional. Quero ler também aqui, olha. Esse embora é tremendo, hein? Você viu esse embora aí? Como está na sua Bíblia? Não é? Entretanto. Como está? Entretanto, entretanto, esse entretanto é formidável. É demais esse embora, entretanto. Vamos lá, estou com frio. Onde eles estão aqui, Atos. Vamos ler na outra versão também. Porém. Livro de Atos. Porém, esse porém é poderoso, cara. Ninguém disse amém, mas tudo bem. Amém. É poderoso, esse embora, entretanto, vai quebrar as nossas pernas hoje, cara. Aleluia. Disse 8, versículo 24. Nesse meio tempo, o Senhor disse a outra vez, chegou a Éfeso natural de Alexandria, Apolo, homem eloquente e poderoso nessa escritura. Olha como diz na outra versão. Ele era instruído, olha, no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito. Falava e ensinava. Gostei dessas palavras, cara. Com precisão a respeito de Jesus. Olha, aqui sai, embora, certo? Aqui não diz nada. Tem uma vírgula, poderosa vírgula essa. Depois de Jesus. É poderosa essa vírgula. Você vai entender por que ela é poderosa. Embora, certo? Entretanto, qual era outro? Porém, aqui tem só uma vírgula, conhecia apenas o batismo de João. Observe comigo. Diga comigo assim, Jesus tinha nascido. Jesus tinha passado os seus primeiros anos em Nazaré. Jesus tinha passado os primeiros anos em Jesus tinha Nazaré. estabelecido a sua casa em Cafarnaum. Jesus tinha estabelecido sua casa em Cafarnaum. Jesus tinha morto às aforas de Jerusalém. Jesus tinha morto às portas de Tinha Jerusalém. morto? Sim. Ele tinha estado 40 dias com seus discípulos. Tinha estado 40 dias com seus discípulos. E ele tinha retornado para o céu. Ele tinha retornado para o céu. E este homem não sabia. Aqui está o X da coisa. Este homem tinha todas essas características que podem estar em você e podem estar em mim. Boas características, vamos de novo lá. Na versão internacional era culto. Não é? Aqui na outra versão. Homem eloquente, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Porém, estava desatualizado. Alô, você está aqui? Sim. Sabe o que quero lhe dizer nesta noite? Que você pode ser top. Me está entendendo? Pode achar que você está nota 10, tem todas essas características. Mas você pode estar desatualizado. Ou não? Sim. Ou é uma forçação de barra? Não, está aqui, ó. Porém, certo? Embora, na versão internacional, só conhecia o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente. Outra característica. O cara era corajoso. Sim ou não? Esse corajoso, querido, você precisa entendê-lo, que não tinha papas na língua. Você usa assim, você Sim. Ele, no que ele entendia, pum, descia. Não importava se era o cara ou não era o cara, ou era quem fosse. Ele era corajoso. Corajoso. Falava, ensinava, motivo, João. Corajoso. Certo? Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Enfrentava os religiosos. Quando... Esse quando é poderoso. Você está aqui ou não? Sim. O embora e o quando. Esse é o título da pregação. Embora, quando? Por que eu lhe disse que tem tudo a ver com aquilo que nos ministrou a Thelma? Porque há dois carinhas, se podemos dizer assim, um casal que está de olho nele, chamado Priscila e Aquila, ou Aquila. Certo? Os historiadores bíblicos dizem que talvez Lucas, certo, coloca primeiro o nome da esposa porque era a que se evidenciava mais ministerialmente. Ministerialmente, por assim dizer, ela tinha atributos que la destacavam de seu marido. Certo? Mas haviam dois, ó.
estava pregando na sinagoga eloquentemente, corajosamente, quando Priscila e Aquila o ouviram e o convidaram para ir à sua casa. Mutualidade, corporativismo. Está entendendo? Sim. Olha que legal isso. Eles o olharam e o convidaram para casa. Com que objetivo? Certo? E lhe explicaram com mais exatidão. Olha, em cima ele coloca assim. Ensinava as escrituras no caminho fervoroso, falava, ensinava com exatidão. Olha a versão internacional, diz, ele ensinava com exatidão, mas havia outro, certo? Havia outro grupo, havia outro casal, havia outra pessoa. Me está entendendo ou não? Está claro, não preciso nem do grego nem do hebraico. Não, e não é nada contra, o que eu uso o grego, mas está mais claro, olha o que dizia aqui. E lhe explicaram com mais exatidão. Precisa você entender, e eu, que há pessoas que têm mais exatidão que a gente. Ou não? Sim. E isso derruba o nosso orgulho e a nossa arrogância de achar que nós somos plenos, exatos, que somos a última bolacha do pacote, que somos a última Coca-Cola do deserto, como alguém disse por aí. Sempre haverá alguém que está mais preciso que a gente. Cara, eu escuto uns caras na internet que são meus mentores em espanhol e eu digo para a Cris, cara, esses caras estão 20 anos na frente. Eu não sei se você na área profissional lhe acontece. Não sei, o Rodrigo na área educacional. A gente escuta uns caras que dizem, cara, mas para acontecer isso precisa rolar muita água debaixo da ponte ainda. Não é, Pablo, os treinamentos que você faz, não sei, é o que vocês, os caras vêm e dizem, não, porque daqui para... E você diz, meu Deus, para acontecer tudo isso, precisa acontecer muito, passar muita água debaixo da ponte. Concorda comigo ou não? Sim. Então nós precisamos entender que por mais que nós tenhamos todas essas características, sempre haverá alguém que tem mais precisão que a gente. Certo? E no contexto casa, no contexto corpo, sempre haverá alguém que está um passo à frente da gente. E não esse passo para nos humilhar, mas para nos incentivar a nós chegar onde ele está. Olha que espírito corporativista, se existe essa palavra, não sei. Olha a consciência de corpo. Para mim, Priscila e Aquila poderiam dizer, o cara é bonzinho, o cara é eloquente, fervoroso, o cara conhece. O cara não é um aparecido, o cara não é um ignorante. Porém, vamos chamar ele para casa. Vamos chamar ele para o canto da sinagoga, cara. O chamou para casa e lhe explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Tremendo, cara. Certo? Como eu falo quando o ministro perdi uma chance de gritar um uau. Não é porque amém ficou muito religioso, não é? Então a gente agora diga um uau, porque, cara, nós precisamos de Priscilas e Aquilas. É verdade. Você está entendendo? O apóstolo Paulo os reconhece como apóstolos, mas nós precisamos de gente que tem mais exatidão da gente que a gente. Nós precisamos de pessoas que entendem uma área que a gente não está entendendo melhor que a gente. Cara, há coisas que eu não sei fazer e eu não faço nenhum esforço por fazer. Não sei se você me entende. É coisa que uno não sabe fazer. As coisas que uno não sabe fazer, a gente procura alguém que sabe fazer. Por que você vai no médico? Por que você paga uma consulta de 200, 150 reais lá com o Dr. Samuel? Por que o Rodrigo vai lá? Porque ele tem um conhecimento que ele não tem. E se o colocamos aqui, certo? Ele explicará com mais exatidão, com mais precisão, o que acontece com ele, com o coração dele e com todas as consequências, se podemos dizer assim, de que ele teve um infarto, fez transplante de ponte safena. Então ele precisa de alguém que retenha um conhecimento, não estou dizendo um conhecimento intelectual, mas que ele está muito mais atualizado que ele, mesmo que ele tenha sentido a dor no peito, me está entendendo? Que foi o que lá Thelma nos falou, de repente nós estamos fazendo, nós estamos vivendo, mas nos falta algo. Esse homem aí sentiu a dor no peito, foi sozinho, todos conhecem a história, não é? Foi sozinho para o hospital, certo? Lá o atenderam, certo? Beleza?
Ele teve toda uma experiência. Mas ele precisa de alguém com mais exatidão para que ele possa orientar, para que ele possa conduzir, para que ele possa destravar em algum momento, para que ele possa dizer, olha, não pode tomar que Tylenol, aquelas coisas por resfrio, como que é? Porque isso te afeta. Então quando você fica resfriado tem que se virar de outra maneira. Com maior exatidão. O chamaram para sua casa e lhe explicavam o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem ao chegar. Ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus que debatiam publicamente, provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Foi atualizado. Sim ou não? Sim. Cara, a gente atualiza estes bagulhos, não atualiza? Porque senão a gente não lê o que alguém mandou. Não é assim. Sim ou não? O que entende melhor que isso? Precisa atualizar o celular, precisa atualizar o iPad. Por quê? Porque se alguém me manda, certo, nessa nova versão, um arquivo, eu posso ter o arquivo, mas está desatualizado, não é, Pablo? Mas eu não tenho, as informações estão aqui. Estão na minha memória, chegaram na minha caixa de e-mail, porém, eu não tenho acesso a elas. Alguém já recebeu, por exemplo, você parece, me auxilia nisso, Word 2010, pode dizer, e você recebeu um no 2003, e a tua máquina não lê o outro, e você pega o e-mail e está um monte de símbolos só, quadradinhos, vistos, X, signo de interrogação, é assim, Pablo, não é? Por quê? Porque você não está atualizado. Você me acompanha ou não? Sim. Hoje em dia, desatualizar coisas está de moda. Os únicos que não nos atualizamos somos nós. Sendo que a palavra de Deus está cheia de atualizações, por assim dizer. O maná que caía ontem não servia para hoje. Atualização. Sim ou não? Sim. Existe uma verdade presente, uma verdade passada e uma verdade futura. Se não me atualizo, posso ter um monte de características. Posso achar que estou aqui. Sou fervoroso, sou culto, tenho conhecimento, conheço o Senhor, sou instruído, tenho fervor, falo e ensino, cara. Cara, me identifiquei com esse texto. Parece que eu estou metido aqui, já tenho todas. Você está entendendo? Mas precisou de atualização. Agora, o texto continua, porque ele não para no 18. O relato continua no 19. Observe aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegando a Éfeso, e encontrou ali alguns discípulos. Diga discípulos. Discípulos. Cara, são discípulos. Ou não? Não é qualquer gente. Você não diria, encontrou uns irmãozinhos. Encontrou Lídia na beira do rio, o Senhor não a encontrou? Não falou que eram discípulos. Falou que era um grupo de oração, umas mulheres que oravam na beira do rio. E chegando, certo, Paulo, certo, e Silas em Filipe, eles se dirigiram primeiro à sinagoga e depois procuraram a beira do rio para se juntar às mulheres. Mas o Lucas disse que estes carinhas que vão vir agora são discípulos. Sim ou não? Se eram discípulos, eles tinham algumas características. Ou não? Sim. Ele não vai detalhar as características. Mas ao igual que Apolo, certo? E a conexão do texto me dá a entender que eram, e por a descrição, que eram discípulos de Apolo. Você vai ver agora. Me dá a entender o texto que eles eram discípulos de Apolo. Ou que acreditavam nas mesmas coisas que Apolo acreditava, porque o texto continua. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a resposta. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já tinha vindo. É só sacar contas. Estamos no capítulo 19, não é? E o Espírito Santo veio no 2. Ou não? Sim. Tinha passado, para que você entenda assim, de maneira pedagógica, tinha passado o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16. O 17 e o 18 está aqui no 19.
cara, mas que raio do que você está falando? Espírito Santo? Nós não sabemos. O texto continua. Versículo 3. Então, o Paulo é agulha, cara, como decimos no Chile, é espada, cara, é preciso. Aí vai a segunda para desmontar os caras. Ele diz assim, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Olha a resposta dele. Certamente, o batismo de João, responderam ele. De novo, cara. João já tinha perdido a cabeça, Jesus já tinha morto, já tinha estado 40 dias com seus discípulos, já tinha voltado para o céu. E esses caras ainda estavam com João. Ah, Dario, mas João não foi importante? Claro que foi importante, João, mas era na atual conjuntura, no atual momento, João já era. Acompanha, irmão? Aí, disse-lhe Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele está dizendo, cara, vocês começaram bem, vocês têm toda a bagagem de arrependimento, mas vocês perderam algo. É para o arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é em Jesus. Olha que interessante. A gente pode acreditar em algo e achar que o que a gente acredita está completo. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cara, se vocês acreditaram em João, vocês precisam saber, ou deveriam saber, que o próprio João anunciou que alguém viria depois dele. Então por que vocês ficaram colados nele? Se o próprio João, que vocês, por assim dizer, é o cara, é o líder de vocês, é um mentor, é aquele que influenciou vocês, como vocês não continuaram ou não deram continuidade em no que João mesmo dizia? Porque o próprio João dizia que depois dele viria outro. Está acompanhando? Sim. Entende isso? A gente sabe, pode achar que está tão certo e essa certeza pode me levar a omitir detalhes importantíssimos na progressão e no desenvolvimento da minha vida espiritual. Porque eu parei numa verdade tão só. Acompanha isso ou não? Sim. Sabe, isso é notório hoje a nível profissional. Se o cara morcegar 6 meses, ele já se desatualizou, sim ou não? Sim. Sim. Então ele pode chegar lá com um currículo, mas o cara vai tocar o dedo na ferida, como Paulo vai dizer, cara, mas tu tem isso? Ah, não tenho. Vai. Como chama lá o Felipe lá, como chama lá o programa que faz? Antigamente era na prancheta, não é? Agora é um programa, sim ou não? Como que chama, Felipe? Isso, não é, parece que escutei essa nomenclatura, a Aline também em algum tempo, sim ou não? Ah, precisa fazer um curso disso. A gente para. A gente acha que já tem um pacote, cara. A gente acha que está feito. Eles só conheciam o batismo de João. O Paulo continua. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor. Eu não quero criar-lhe aqui um nó na sua cabeça, mas você precisa entender que há um batismo de João e há um batismo de Jesus. Ou não? Sim. Porque eles já eram batizados no batismo de João. Agora ele diz que eles foram batizados, sim ou não? E eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Foram rebatizados, diga rebatizados. Querido, não quer dizer que no próximo sítio você vai ser rebatizado. Nada disso. Batismo significa identificação. Eles estavam identificados com João. Agora eles precisavam se identificar. Ou seja, ser batizados em nome de Jesus. Porque a história não parou em João. Porque a revelação de Deus é progressiva. Me está entendendo? A coisa não para no reino, por assim dizer, na pregação do reino. Agora nós estamos tratando de entender como manifestamos este reino. E dentro do entendimento de como manifestar o reino, nós precisamos entender que o reino não se manifesta sozinho, mas o reino se manifesta de maneira corporativa. Está acompanhando isso? E amanhã talvez, certo, alguém diga, não, e aí o Dario depois vai vir com outra. Claro, porque esta verdade é progressiva, cara. Não podemos ficar identificados tão só com a pregação de João. E entenda a pregação de João, algo que parou no tempo, algo que foi importante, mas se tornará realmente importante se ela nos levar, se ela nos conduzir a outra sala, ao pátio do templo.
Me está entendendo? Eu conservar ou viver uma verdade que se tornou presente, mas perdeu sua atualização, me pode fazer ficar sentado na escadaria do templo, só esticando na mão, esperando que alguém faça alguma coisa por mim. Foram batizados, se identificaram. E não ficaram, sabe, porque, sabe, eu gosto desses caras, sabe por quê? Porque a gente fica, mas agora não é mais como ontem. Ah, eu gostava tanto como era antes. Sabe, querido, eu vejo nestes homens, Jesus, enquanto ele esteve na terra, ele gerou em alguns homens essa prontidão a se despir de algo e avançar para uma nova proposta. Não sei se você me entende. Quando nós começamos com as repetições, certo, aquela coisa, santo, 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 com a casa de Davi, havia algumas pessoas dizendo, para que repetir tanto? Não, porque no passado era melhor. Sabe, isso que revela uma dificuldade de se despir de algo que foi bom, de algo que te ajudou, de algo que te deu progresso, no sentido de progressão. Mas a gente se aferra. Sabe, é como colocar aquele sapatinho pequenininho seu lá no carro. Também tem uns carinhos assim, no neném, o filho tem como 20 anos e o cara pendura assim um sapatinho do filho. É algo que serviu, é algo que te ajudou a aprender a caminhar, mas ele não serve mais. Ele serve tão só para colocar na parede um vidro do carro como uma lembrança dessa primeira experiência. Mas por mais que eu queira botar assim um chinelo no meu dedo, que agora meu pezinho é discreto, não serve. Observe, a gente tem uma dificuldade. Hoje em dia não é nem tanto, mas antigamente a gente tinha dificuldade até jogar fora a camiseta do vereador, cara. Não, sim ou não? Não, por último de pano de chão. E a gente não colocava lá na... Sim ou não? A gente usava para dormir a camiseta do vereador. Sim ou não? Sim! E já tinha como 3, 4 eleições e a gente continuava com o Chico Becerra no peito. Sim ou não? Sim, porque nós temos dificuldade e nós precisamos, sabe de onde vem a libertação? Quando eu reconheço aquilo que me cativa, no sentido de cativeiro. Enquanto eu digo, olha, eu tenho dificuldade mesmo, eu me aferro às coisas em unhas e dentes, eu dou valor ao que eu penso, ao que eu creio, e é isso mesmo. A gente precisa reconhecer, porque enquanto não reconhecer, continua na beira do caminho, por assim dizer, na escadaria do templo, só suprindo sua necessidade, só pegando as frutinhas que agradam a você. Acompanha nisso ou não? Só conheceram o batismo de João. Quando Paulo, eles foram, olha, eles precisaram, igual que Apolo, eles precisaram de que alguém os instruísse. Eles precisaram, Apolo precisou de Aquilas e Priscila. Chegou o apóstolo Paulo agora, ele chegou sozinho, mas ele percebeu, ele se deu conta que eles, algo não, é dizer, eles tinham qualidades. Mas algo não batia com o raio-x do apóstolo Paulo. Por isso ele começa a fazer perguntas. Porque a gente começa a fazer perguntas quando quer saber algo, ou não? Sim. Dizendo, não, e aí, onde você vive? Só para conversar? Não, você quer saber, você quer conhecer a pessoa. E ele começa a nos indagar. Diz que eles se identificaram com a proposta de Jesus. E após isso, o apóstolo Paulo lhe colocou as mãos sobre eles. E receberam o Espírito Santo. Está acompanhando? Eles precisaram de alguém. Sempre, querido, a gente vai precisar de alguém. Sempre. Sempre eu vou precisar de alguém. Como ontem, até uma eu aqui disse, Dario, você falou algo para o povo? Não, eu quero falar algo oportuníssimo. Está entendendo? Quando Davi, certo, houve um tempo que ele se tornou mercenário, Davi. Ou seja, ele vendeu sua força de trabalho para o inimigo e ele guerreava contra Israel. Em uma dessas batalhas, certo, ele deixou desguarnecida, certo, a fortaleza de Ziklag. E quando ele voltou, certo, ele encontrou que os amalequitas, parece, tinham invadido a fortaleza de Ziklag e tinham levado as mulheres e as crianças e os escravos. Os homens de Davi, isso está no final do 1 Samuel. Os homens de Davi quiseram apedrejar Davi. Mas Davi clamou ao Senhor, e o Senhor o livrou da mão de seus próprios homens.
E ele perguntou ao Senhor: Senhor, preciso ir atrás dos inimigos que saquearam a minha fortaleza, uma cidade grande. Essa era uma fortaleza. Levaram minhas mulheres, meus filhos, as mulheres e os filhos de aqueles que estavam guerreando junto comigo. E o Senhor disse: sim. Na metade do caminho, ele encontrou um egípcio. Conhece o texto? Sim. E Davi se compadeceu do egípcio. E o egípcio era servo daqueles que tinham atacado a fortaleza de Ziclag. E ele o atendeu. E em retribuição a lo que Davi fez com o egípcio lhe deu o caminho por onde tinham ido seus inimigos. Você entendeu? A gente sempre precisa de alguém. Talvez o egípcio era alguém que não valia nada, mas Davi parou. Talvez você diga: não, mas Davi tinha um propósito, cara. Davi tinha que correr atrás dos inimigos para trazer de volta a mulher, os filhos, e o povo queria matá-lo. Como ele se deteve? Davi sabia que ele precisava de alguém, que ele precisava ser instruído. Uma das maiores perdas de Davi foi quando Samuel morreu, porque era seu mentor, era seu pai espiritual, era aquele que lhe dizia não necessariamente o que ele queria, mas era aquele que o instruía. O apóstolo Paulo colocou a mão sobre eles. E eles receberam o Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas. E profetizar. E eram todo 12 homens. Queridos, se 12 não fala de governo, então, se não fala de reino, no futuro eu vou lhe pregar de 12 homens. Eu vou lhe dar uma colher de chá. Vou lhe dar uma sinopse. Vou lhe pregar de 12 homens. Voltando de Imperatriz, a primeira semana de agosto, eu espero lhe pregar sobre 12 homens que representavam um povo, mas que não tinham uma visão corporativa. 12 homens que espionaram a mesma cidade, mas como não tinham o mesmo espírito corporativo, vieram na mesma cidade, mas não vieram na mesma coisa. Você está aqui? Você pode estar aqui ouvindo o que todos estão ouvindo, mas você pode entender de seu jeito e de sua maneira. Desses 12 homens, 10 viram o mesmo, mas não concordaram com o que Deus tinha. Aqui há 12 homens, né? Que receberam ajuda de ouro. Indiferente se é o apóstolo Paulo, indiferente se é Priscila ou Aquila. Aqui há verdades muito importantes que a gente precisa entender. Mesmo que eu tenha características muito boas, mesmo que eu, olha, culto, eloquente, conheço o que eu digo, não, eu prego bem, cara, eu estou falando de mim, tá? Eu conheço, eu não falo, não dou ponto sim não, cara. O que eu vou dizer, tenho que ter certeza do que eu vou dizer. Não posso estar desatualizado. Preciso de alguém. Preciso que alguém me ensine. Preciso que alguém me instrua. Preciso de uma palavra de conselho, talvez não todas as vezes, mas aí é um momento em que eu preciso. Preciso de uma introdução sábia. Aqueles textos, sinto que está cheio o Facebook, da multidão dos conselheiros, você faz a guerra. Há momentos, a guerra é um ponto decisivo. Aí eu preciso de orientação. Mas não pode ser uma orientação como um mendigo esperando nesse mundo. Então os homens foram atualizando. Primeiro por um casal, que para mim é a frase mais forte. Eles explicavam com mais exatidão. O apóstolo Paulo gastou tempo com eles, dizendo: falta algo, te falta uma instrução, te falta uma pezinha. Já montou um quebra-cabeça grande? E que de repente não consegue você, e chega outro que tem uma visão diferente da sua, porque você está em cima lá das pecinhas, sim ou não? E parece que uma é igualzinha à outra, não é assim? E chega alguém que não está, já mesmo assim, intoxicado com as pecinhas. Chega e diz: cara,
Essa cabecinha vai aqui. Você olha para a cara dele e assim. Miserável, acertou. Sim ou não? O cara, como dizendo para ele, o Paulo gosta dessas coisas, não é? Cara, eu estou aqui há 2 horas. Não é? Ou mais. E não consegui, ou mais, não é? E não consegui. Tu está chegando e já encaixou. Ou senão, a gente está 1 hora, um par de horas para montar assim um pedacinho. Aí o cara chega junto na pecinha e monta assim. A gente olha assim para cima dele e diz, é a tua. Estes homens foram atualizados. Indiferente, entendam bem, indiferente do nível que eu falo, do nível de entendimento, do nível de progresso que você vive na sua vida espiritual. Como já disse umas pregações atrás, indiferente se você está no começo, se está no meio, ou está já entendendo muita coisa, indiferente disso, a gente precisa se atualizar. A gente precisa, e é por isso que precisamos estar juntos. Eu les desafio a ler o Salmo 133, o que começa na cabeça vai terminar na barra do vestido. Ou não? Não, o Salmo certo é como óleo precioso, sim ou não? Sim. Mas ele começa a descer. Ele não para na cabeça. E a cabeça de Cristo, ela não para no relacionamento que eu tenho com Cristo. Ele não para na minha experiência pessoal. Ele tem que inundar o corpo. Ele tem que alcançar o corpo. Ele tem que se projetar o corpo. Em uma visão corporativa, não é saudável, me está entendendo? Que um progresse e o outro não progresse. Me está entendendo? E isso às vezes para mim, para o líder espiritual, para outros, isso é notório. E às vezes eu escuto, não, mas os caras estão aí há 10 anos e não entenderam nada. Mas eu vou continuar lutando para que você se atualize. Está entendendo? Porque eu não posso. Eu não posso me convencer, eu não sei, não, mas o Ricardo está 5 anos da Santa Efigênia, 7 anos do Ninho das Águias, 12 anos, mas ainda não entendeu. Então, cara, eu vou continuar batalhando, eu vou continuar buscando maneiras, metodologias, eu vou tratar de alcançá-lo de alguma maneira. Esse é meu papel, cara. Meu papel e seu papel é de Priscila e Aquila. Cara, sabe o que eu gosto disso? Que esses caras estavam pendentes, não daqueles que pensavam igual a eles, mas daqueles que precisavam deles. Isso me chama muito a atenção. Eles estavam preocupados, está entendendo? Daquele olharam na Paulo e disseram, cara, ele precisa da nossa ajuda. E não necessariamente caminhar com aqueles que pensam igual. Você já escutou de mim, quando 5 pensam igual, 4 não pensam. Está entendendo? Agora, esse pensar igual, querido, não é, como nós temos dito aqui, se você come frango ou o outro come peixe, se outro gosta do Corinthians, outro gosta do Palmeiras, mas com relação a Deus, nós precisamos pensar igual. É por isso que eu não posso pegar a minha porção e encaixar dentro da minha necessidade. Por isso que eu não posso olhar para uma mentalidade de reino e dizer, não, mas eu concordo com isso, eu concordo com isso. Ou concordamos com tudo o que Deus estabeleceu, porque ao momento de concordar com tudo o que Deus estabeleceu, estamos dizendo que Deus é soberano, que Deus é perfeito, que Ele não falha. Ou não? Sim. Sabe o que aprendi esta semana? Que se minha missão não está submissa à missão dele, eu estou em insubmissão. Que eu recapitulo de novo? Se aquilo que eu quero fazer não está sujeito ao que Deus lhe encomendou a Jesus, eu estou insubmisso. Porque submisso significa baixo a mesma missão. E sabe onde me surpreendi? Que muitas vezes tenho usado Cristo. Eu estou falando de mim. Me está entendendo? E eu me surpreendi numa análise pessoal que eu tenho usado Cristo para cumprir a minha missão. E não estou nem aí com a missão dele. Está acompanhando? Sim. De novo, observe. Eu lhe disse, eu descobri esta semana que em submissão não é só você não concordar com um líder. Insubmissão significa que eu posso ter um desejo, eu posso ter um propósito, como a gente chama, eu posso ter um sonho que não encaixa. Você está entendendo? E eu estou insubmisso, porque eu não carrego a mesma missão que ele. Porque insubmisso significa não carregar a mesma missão. Insubmisso
Não me submeto a quê? À mesma visão. E não estou falando de homens. Está entendendo? E é nessa reflexão me vi me aproveitando do Cristo para cumprir a minha missão. Que é minha, que não é dele. Para cumprir o que eu quero nele. Está entendendo? E me senti um bagaço. Me senti mal. Me fez mal essa revelação. Porque percebi que em vez de querer ser usado por Deus, tenho usado Deus. Igual que aquele paralítico. Esperando que ele supra só a minha necessidade. Estão acompanhando isso? Missão, propósito, chamado, ministério. Eles precisam passar por uma peneira muito fina. Eles precisam ser avaliados, mensurados, comparados com o propósito dele, com a missão dele, com o chamado dele. Por isso que precisamos de atualização. Por isso que precisamos estar juntos. Não por outra razão. Acredito eu, não é? Que quando estamos juntos, somos atualizados de verdades corporativas. Quando estamos sozinhos, somos atualizados de verdades individuais, como esta que eu acabo de confessar ou lhe contar a você. Essa que eu me senti usando Deus para cumprir o que eu queria, não la teve aqui. La teve sozinho. Então a vida espiritual é a fusão, não é? É a harmonia entre minha busca pessoal e minha busca coletiva. Eu preciso de um Priscila aí aqui. Eu preciso de alguém que me indague certas coisas. O que você crê? Que batismo eu vou batizar? E não essas perguntas que fazem hoje. Qual é o seu tempo? Quantas pessoas tem em sua igreja? Porque essas são as perguntas que se fazem hoje. Ninguém nos pergunta. Em que você crê? A gente não nos avalia pelo que cremos. Então não estão interessados em nos ajudar. Não dizer, não, estou no caminho certo. Não, cara, aqui falta algo. Preciso conversar contigo. Preciso tomar um café. Cara, eu viajei há quase um mês para Cabo Frio a conhecer o pastor Luciano. O Luciano é um mobilizador, é um conector, o Luciano. E o Luciano, me escutando ministrar, ele dizia, cara, tu precisa conhecer fulano. Cara, tu precisa conhecer esse outro. Eu dizia, Luciano, qual é a tua? Por que eu preciso conhecer os caras? Porque você tem coisas que eles não têm. E eles têm coisas que você não tem, cara. Você precisa conhecer esses caras. Você precisa tomar um café com esses caras. Cara, me fez tão bem essas coisas. Entender que não é a gente que está no topo da cadeia alimentar, senão que há outros que estão mais avançados. Há outros que entendem, não diferente, mas entenderam algo que a gente ainda não entendeu. Que superaram algo que a gente está demorando muito para superar. O cara vai dizer, não, cara, é só assim. Beleza? A chavezinha, vira para cima. E nós precisamos de apóstolos Paulo, que nos perguntem, que nos indaguem, que nos coloquem a mão, que nos atualizem. Para isso nós precisamos de profetismo. E essa atualização se soma a, há que entender, há que isso, há que aquilo. Sabe, não precisamos o corporativo para a gente cantar junto, porque a gente já canta em casa. Sim ou não? Sim. Não precisamos estar junto para orar, porque já oramos em casa, a não ser que seja um comando específico para todos nós. Sim ou não? Sim. Não precisamos necessariamente nos reunir para que alguém nos pregue a palavra, porque nós temos acesso. E se não temos acesso à revelação, nós clicamos em um amigo YouTube, cara, e nós encontramos uma rapa de pregação. Sim ou não?
Mas a internet nunca vai suprir isso aqui, cara. Por mais que você se identifique como pregador, por mais que você diga, não, mas sou pregador, mas nunca vai suprir a carência que nós temos de contato físico. Nunca. Por mais que a revelação seja mega, supra mega. Você está entendendo? A gente vai dizer, cara, mas nesse momento eu queria que alguém me abraçasse. Mas você está sozinho frente ao computador. Você está entendendo, queridos? A gente está sozinho. A gente precisa, sabe, querido, fazer uma análise, uma analogia de como nos relacionamos. Como nos relacionamos com Deus. Porque a pessoa, se eu estou falando do contexto, a grande maioria aqui é adulto, e os que não são adultos tavam os ouvidos, então. Não, é brincadeira. Não é verdade? Mas a gente que se relaciona com o sexo oposto, certo? Dentro ou fora do matrimônio, não é a questão, não é? Está entendendo? Mas para suprir uma necessidade dele tão só. Ou dela. Sim ou não? Sim. Sim. Há pessoas que conhecem uma pessoa aí, certo? E eu quero suprir a sua necessidade, eu ficar com um pouco mais. Sim ou não? Há outros que se relacionam, mas não querem ter compromisso. E a esse não compromisso, eu vou lhe chamar de uma relação com anticoncepcional. Está acompanhando? Porque ele não quer engravidar a moça, ele não quer ter filho. Me está entendendo? Mas há outros que se relacionam com Deus, certo? Por amor, por afeto, e querem reproduzir alguma coisa. Me está acompanhando ou não? Sim. Então a gente precisa definir qual é a linha de relacionamento que a gente tem com Deus. Se a gente se relaciona tão só para sentir prazer, por assim dizer, para Ele satisfazer as nossas necessidades. Ou a gente se relaciona com Ele, mas a gente não quer compromisso. A gente não quer gerar nada. A gente quer só benefícios dele. Ou a gente se está relacionando com Ele por inteiro, por completo. A gente precisa definir isso. E para isso, nós precisamos estar juntos. Não para apontar o dedo para o outro e dizer, você é pecador, hein? Você faltou a quarta-feira passada. Está lascado, hein? Esse tempo foi embora. Esse tempo foi embora. Nós estamos aqui, nós precisamos uns dos outros para dizer juntos, certo? Atualizações que são necessárias para nós, como grupo, como equipe, como corpo, como exército, como família, como casa, como prédio. São toda a figura do apóstolo Paulo nos Efésios. Como soldado. Para guerrear nas mesmas batalhas. Amém. Então, se você diz, não, eu preciso lá. Os dias eu reuni minha família e disse para eles, certo? Eu já disse na quarta-feira, o cultivo da espiritualidade está mudando, meu filho. Disse para eles. Você precisa acordar para uma realidade que já não é como era na minha realidade. Você entendeu? Eu disse e eu vou lhe dizer, para mim, as igrejas grandes vão continuar existindo, mas o grupo pequeno vai se multiplicar. Você está entendendo? Vão se multiplicar os grupos pequenos, mas nós não podemos perder o corporativismo. Haverá famílias que vão se reunir sozinhas em um futuro, e essa será uma igreja. Né? Mas a gente não pode ignorar que há outra família do lado de meu lado, que pode estar fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Você está entendendo? A gente precisa abrir os olhos para essa realidade. O cultivo da espiritualidade está mudando. Porque o reino nos está entregando a responsabilidade de nós mesmos cultivar a nossa espiritualidade. Me está acompanhando? Mas a gente não pode ignorar essa verdade. Você está entendendo? Porque a criança que não foi instruída, quando se lhe dá liberdade, ele faz o que ela pensa que tem que ser feito. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Então, quando nós estamos juntos, somos instruídos coletivamente. Somos instruídos juntos. Está entendendo? Não para ver quem sabe mais, quem sabe menos. Mas de repente a porção que hoje me chegou, talvez para mim, certo? Talvez até uma diga, não, esse texto simples, cara, já ouvi. Mas Deus lhe falou coisas. E por que ela as falou? Não porque ela é pastora, sino porque ela entende que nós precisamos dessa palavra. É assim que funciona. Não porque ela é pastora, não porque ela tem uma responsabilidade. Eu não estudo a Bíblia porque tenho responsabilidade. Não é assim, porque a gente pensa assim, não, só tem que estudar a Bíblia porque ele tem que pregar no domingo. A gente tem que passar a fazer as coisas porque ama a Deus, cara. Eu leio a Bíblia, cara, eu estudo porque conheço o Deus que eu amo. Eu oro não porque tenho uma necessidade, senão porque Ele quer compartilhar algo comigo para que eu o declare no mundo do Espírito. O Espírito Santo intercede por, diz a Bíblia, pois a tradução exata é por intermédio de.
Ele não intercede por mim, ele intercede através de mim. Porque quem intercede por mim é Jesus à destra do Pai. Sim. Não é o Espírito. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Mas o Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Não intercede por mim, intercede através de mim. Eu sou a caixa. Eu sou o microfone por onde o Espírito vai soltar a liberação de um pedido, de uma proclamação. Porque o Espírito não ora por mim. Ele ora através de mim. Mas eu preciso estar disposto e disponível. Está entendendo? Os momentos serão menos sacros e mais úteis. Porque a gente diz, não, mas para Deus não sabe, eu preciso, não, estará na rua e virá de dentro de você e você proclamará. Você não me ama? Sim. Precisamos viver que quando vamos para a fila do Ipiranga e estamos esperando, a gente tenha o impulso interno produzido pelo Espírito de ficar mirando o reloginho lá que indica o movimento da senha e a gente talvez perguntar para o outro, por que você está aqui? Ai, que me dói a cabeça. Você quer que eu ore por você? Talvez ele vai dizer, cara, mas tu também está doente. Sim, mas eu não vim só aqui para receber, eu vim aqui para dar. Porque o mundo está como está. Porque nós não nos manifestamos. E esse manifestar o mundo é se interessar pelo outro. A criação clama ardentemente pela manifestação dos filhos, para que eles se derramem na criação. Mas se nós não nos derramamos aqui dentro, se nós não nos interessamos pela gente, você está entendendo? Querido, eu postei, entendam bem, não reclamo. Amém? Entenda muito bem isso, não reclamo. É um exemplo para que você não tome. Eu postei que eu não passei muito bem na semana lá no blog dos homens. Alguns nem leram, nem escutaram a mensagem. Ou não? Você entendendo? Então, por isso, alguns dizem assim, até quando falamos de mutualidade? Até que comecemos a ver os sinais de mutualidade. Ah, não aguento mais. Eu até acredito, não sei, eu até acredito que alguns não têm ido na ação do cuidado e de não, mutualidade não aguento mais. Mas se nessa picada para trás, você está revelando que você não entendeu o problema. Nós precisamos dessa palavrinha aqui, né? Precisamos dessa verdade de Atos 3 e precisamos dessa verdade de Atos 18 e continuidade com o Senhor. E sabe qual é a nossa luta? Que lá fora a cosmovisão do mundo é caminhar sozinho. Esse é o espírito deste mundo, o individualismo. E nós estamos levantando aqui na bandeira de corporativismo. Então, entenda-lo bem, assim entre aspas, é como uma guerra desonesta. Que você, não você, nós vivemos mais expostos para fora que expostos para dentro. Mas em meio a esse caos, Deus está levantando um corpo, não indivíduos. Quando a gente declara assim, não é mais o tempo das estrelas, a gente não sabia o que estava dizendo. A gente pensou, não, é só um cara que, é só o Billy Graham que pregava antes, agora vamos pregar tudo. Não, não, não. Quando se acaba o tempo das estrelas, é porque Deus vai levantar um corpo, vai levantar um grupo de pessoas, vai levantar gente de aqui, a colar, gente que nunca se viu a se juntar, com um ideal, com um propósito. Está entendendo? Está na hora, queridos, de surgir os negócios corporativos. Naquilo que alguém tem a ideia e outro tem o recurso. Mas como lá fora dizem que os negócios em família não dão certo. Não é assim? A pior sociedade é com a família. Você mudou isso, sim ou não? Sim. Então a gente traz o mesmo pensamento para aqui dentro. Porque lutamos contra a correnteza. Mas é o nosso papel. Você entendeu? Pensar diferente. Não porque pensamos diferentes. Não porque somos pensadores.
Porque a mentalidade que Deus está estabelecendo vai na contramão da prioridade. Está com frio? Vem pregar comigo, você me passou frio. Vamos orar, amém? Senhor, oramos, Pai, por estas atualizações, Senhor. Oramos, Senhor, pelos Priscilas e Aquilas. Oramos, Senhor, pelos Apolos também. Senhor, Lucas não relata, Senhor. Não vou ter propriedade de dizer. Mas Lucas não relata que houve oposição, resistência da parte de Apolo. Senhor, mas talvez a postura, podemos dizer a eloquência de Priscila e Aquila, como deram continuidade ao trabalho, Senhor, fizeram Apolo entender. Da mesma maneira o apóstolo Paulo, Senhor, não há uma declaração de crítica, não há uma declaração de reprovação, só há perguntas e atualizações. Senhor, que nós tenhamos a mesma disposição. Senhor, carreguemos o mesmo espírito, Senhor, que havia em Apolo. Mesmo que tenhamos muitas características. Mesmo que, Senhor, sejamos bons e tenhamos habilidades, porque elas temos, Senhor. Seria falsa humildade dizer, não, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Não, nós as temos. Temos habilidades intelectuais, habilidades manuais, Senhor, eloquência nas palavras, Senhor, eloquência nas ideias. Senhor, eu não estou aqui, Senhor, perante uma plateia, perante um grupo ignorante, se podemos dizer assim. Senhor, eu consigo ver pessoas que pensam, pessoas, Senhor, que têm argumentos, Senhor. Senhor, mas nós queremos ser atualizados na verdade presente. Amém. Senhor, a verdade presente destes dias é que sozinhos não podemos. Precisamos uns dos outros, Senhor. Senhor, isso está tão claro no mundo lá fora, Senhor. Mas nós aqui, Senhor, parece que ficamos igual que Apolo, atrasados, Senhor. Cultivando só esse momento de culto para orar, cantar e escutar uma palavra, Senhor. E a gente perdeu esse contato, esse se atrelar, Senhor. E a vezes não é um atrelar, Senhor, de ter afinidade, Senhor. Senhor, porque às vezes é uma equipe médico, Senhor, há um médico que nunca viu o outro. Nunca sentou para tomar um café, mas ele entende que entre uma mentalidade que está nesse outro é de vital importância para ele, para poder salvar a vida de outro. Então, Senhor, dê-nos essa consciência, Pai. Por favor, Senhor, por favor, de chegar às habilidades de meu irmão. Aqui, Senhor, eu não consigo ver pessoas inúteis, Senhor, pessoas que carecem de habilidades. Cada um de nós, na nossa área, no nosso desenvolvimento, Pai, temos habilidades. Senhor, em que nós nos sintamos parte desse universo corporativo, Senhor. Senhor, nós clamamos pelos Priscilas e Aquila, nós clamamos pelos Paulos deste tempo, que nos alinharão, que nos contextualizarão, que nos atualizarão, Senhor. Senhor, muitas vezes quando vamos atualizar um celular, ele diz, olha, ele precisa ser programado como mínimo 2-3 horas, ou deixar, se não tem a bateria suficiente, deixe carregado para que a atualização seja completa, Senhor. Senhor, eu acredito que nós precisamos aprender alguma coisa com esses aparatos, com esses aparelhos, Senhor, com essa tecnologia que está aí, Senhor. Nós precisamos aprender, Senhor, coisas que se sistematizam, para que nós possamos aplicar de maneira verdadeira em nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Somos carentes, somos necessitados, estamos na condição do paralítico, mas não queremos esmola. Não queremos esmola. Não queremos que alguém nos solte uma moeda, Senhor, sem identificação, mas queremos que alguém nos diga, olha para mim. Olha para mim. Senhor, esse olhar que Pedro disse, olhe para mim, era para dizer, veja o Cristo que está dentro de mim, veja o Cristo que eu carrego. Por isso é a declaração, é no nome de Jesus, daquele que eu carrego. Nos ajuda, Senhor, a enxergar Cristo nos outros. Nos ajuda a enxergar o depósito que nos falta no outro. Coloque-nos a característica do cego Bartimeu, de enxergar que no outro está aquilo que nos falta. Senhor, não queremos nos guiar pelo espírito deste mundo, que diz que sozinho se consegue, que há que crescer, não importa como, puxando o tapete do outro, não importando. Não, Senhor, nós não queremos ser influenciados pelo espírito deste mundo. Nós queremos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus.
Senhor, nos faça nos focar em aquilo que devemos nos focar. Para que as demais coisas sejam alinhadas. Que possamos entender Mateus 6,33. Que quando busco e entendo o reino, as demais coisas vão entrando sozinhas em seus eixos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como casa. Nos ajuda a nos impregnar de um espírito corporativo. Senhor, o texto de Números diz que em Josué e Caleb havia um espírito diferente. Havia um espírito corporativo. Nos ajuda, Senhor, a entender e compreender esta verdade. Os que estão crescendo agora, os que estão na metade do processo, os que já estão mais avançados, não importa, Senhor. Mas que haja desenvolvimento. E que esse desenvolvimento seja sustentável, Senhor. Para que não vivamos de altos e baixos. Amém. Decimos não, Senhor, a nossa própria opinião. Decimos não, Senhor, aquilo, Senhor, que nos faz acreditar que o que nós temos é suficiente. Nos ensina a compartilhar, Senhor. Nos ensina a dar valor àquilo que o Senhor nos entrega. Obrigado pela Thelma que compartilhou hoje conosco, Senhor. Senhor, que sirva de exemplo para outros, Senhor. E talvez receberam um texto, talvez não com tantos detalhes, Senhor, porque esse é uma síndrome que temos, mas eu não entendo igual, eu não sou tão detalhista. Mas de repente uma única palavra, um único texto pode descortinar muitas coisas. Nos ajuda a valorizar aquilo que o Senhor nos dá. Amém. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, querido?